Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo, e essa é a nossa mentoria da saúde. E o tema de hoje, dessa semana, é extraordinário de importância. Tá? Mas antes de a gente entrar no tema da vitamina B12 hoje, eu tenho umas perguntinhas das pessoas que estão escutando a gente aqui, então eu vou esclarecer algumas dúvidas. Então, bom dia, Iraci. Iraci vai estar perguntando. Bom dia, Dr. Manuel. Fui na farmácia e me indicaram tomar Dimaflex, que é um colágeno tipo 2, que tem cálcio, magnésio, vitamina D, vitamina K, né, provavelmente a K2. Agora tenho dúvidas se é bom. Então vamos lá. Colágeno sim, é muito bom. Mas esse composto, quando você tem cálcio, vitamina D, vitamina K2, magnésio e colágeno, tudo numa composição só, provavelmente ela tem uma deficiência na concentração. E outra coisa, você nunca pode associar vitamina K2 com magnésio, porque o magnésio neutraliza a absorção da K2. Então, se você está suplementando magnésio, provavelmente a K2 que está presente na cápsula foi inativada. Então, você está perdendo ela também. Então, eu gosto sempre de separar, tá? E o cálcio, eu não indicaria, tá? Porque o cálcio, ele calcifica, ele é um oxidante, ele causa inflamação, mesmo para quem tem osteoporose, osteopenia. Tanto é que já vou até adiantar, o tema da próxima semana vai ser sobre osteoporose e osteopenia. Outra pergunta que me fizeram, Dona Íria Farias. Bom dia, Dona Íria. Prazer. Boa tarde, doutor. Tenho um problema de osteoartrose, que é uma lesão, né, de uma inflamação, com um problema de degeneração também da cartilagem. Já fiz cirurgia de quadril, meu joelho também já está bem gasto. Tenho muitas dores, não tomo nenhum tipo de vitamina. Essa vitamina K2 ajudaria no meu problema? Sim, mas não ela isolada. A K2 ela vai fazer a remoção do depósito de cálcio dessas articulações, provavelmente muito da condromalácia, né, aquelas lesões, dores, então aquele crépito que você sente nas articulações pode ser por depósito também de cálcio, né, uma oxidação. Então a vitamina K2 sim vai remover e vai levar e fortalecer seus ossos. Agora, para a cartilagem, para reestruturar a cartilagem, tem outras substâncias, suplementos muito importantes. Colágeno, né, o C2, tem ácido hialurônico, tem o próprio magnésio, tem também a cúrcuma é extraordinária, tanto como anti-inflamatória, como regeneração do tecido e também das cartilagens, né, MSM, tem outras coisas interessantes. Mas K2 sim vai te ajudar, mas não isolado, tá bom? Então depois a gente pode falar um dia, um tema bem interessante sobre isso daí. Semana que vem, fique atenta que você vai ter bastante informação sobre osteoartrose, osteopenia e osteoporose. Tá? Mandem vocês mais perguntas que a gente vai responder aqui, que é muito bom esclarecer essas dúvidas. Eu fiquei de responder da anterior também, que me fizeram uma pergunta sobre o leite de magnésio. Pode ser usado como magnésio? Não, ele não vai ser, né, um substituto do magnésio. Então, pode sim usar o leite de magnésio, mas se você quiser suplementar magnésio de uma forma correta, faça sim a suplementação com vários tipos de magnésio que nós temos. De malato, treonato, taurato, glicina, bisglicinato, cloreto, né? Qualquer um deles é válido. Dependendo da situação, você escolhe um de melhor opção. Tá ok? Hoje o tema é vitamina B12. Eu tenho muita coisa para falar da B12, então o tema vai ser longo e eu trouxe tudo aqui escrito, porque eu não quero que deixe passar nada. Tem muita informação, assim, detalhes de informação que eu não posso deixar de passar. Então a gente vai fazer uma leitura e eu vou te explicar por que a B12 é uma das coisas mais importantes para o nosso corpo. Tá ok? A B12 é uma deficiência, assim, epidêmica visível ou invisível. Depende do ponto de vista, mas ela é invisível por quê? Porque as pessoas não sabem que tem deficiência de B12. Porque a gente não busca de forma correta a investigação nem a suplementação, a gente faz uso, tá? Então, quais são os estágios da deficiência da vitamina B12? Depois eu vou te contar um pouco da história da B12, eu gosto sempre de um pouco de história para vocês. B12, os baixos níveis de B12 você pode ver num hemograma, tá? No sangue. Você pede a vitamina B12 e você vai ver os valores, mas muito cuidado com esses valores que os laboratórios estão trazendo para vocês. Se você pegar um laboratório, eles põem uma margem de erro, digamos assim, de 200 a 800. Então, se você tiver com uma vitamina B12 de 250 a 300, você acha que você está dentro da margem e isso é suficiente. Não, você está longe da vitamina B12 ideal.
ok? Vitamina B12 ideal é acima de 800. Eu, assim, particularmente, gosto de uma vitamina B12 entre 1000, 1100 e 1200, tá? Longe dos valores de laboratório. Então, não é o laboratório que vai te dar os valores ideais. O laboratório te dá a margem da doença, não da saúde. Não fique esperando que o laboratório te dê esse valor, ok? Disfunção celular. Você começa a ter problemas celulares, assim, alterações da energia celular. Também sobre a homocisteína. Alguém já ouviu falar da homocisteína? Importantíssima para a gente. A homocisteína é a metilação do corpo. O que significa metilação? É onde você converte, né, a energia do ATP da célula. Tá? Então é fundamental. Quanto mais alta a homocisteína, mais inflamado está o organismo. Então você não consegue fazer essa metilação, essa detoxicação. Também tem uma deficiência, estágio de deficiência, problemas de sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, quando você tem formigamentos, dormência nos seus braços, nas suas pernas, provavelmente é uma deficiência de vitamina B12 que está aí sem você perceber que é ela a causa desse sintoma. Tá? Anemia. Quem nunca ouviu falar da anemia, né? Ah, você está com anemia, o glóbulos vermelhos está baixo. Mas nem sempre a sua anemia é por deficiência de ferro. Pode ser por deficiência de folato, pode ser uma perniciose, uma megaloblástica, que eu vou dizer lá na frente como que funciona e como que você faz esse diagnóstico. E como você corrige, que é o mais importante. Tá? Mas quais as principais causas de deficiência de vitamina B12? Não é que a gente deixou de consumir B12, a gente até ingere alimentos com vitamina B12, mas talvez você esteja tendo uma absorção, ou talvez você esteja tendo uma alteração intrínseca, onde você faz a conversão da B12, que você ingere, em ela ativa. Então a gente vai ver isso também. Então, a principal causa de deficiência B12 são os medicamentos que protegem o seu estômago, os prazóis da vida. Então, quem consome ou faz uso de prazóis da vida por mais de 4 semanas vai ter deficiência de B12 e você vai ver também os problemas que vai acarretar essa deficiência de B12 por causa de um prazol que você está usando, ok? Cuidado com esses protetores gástricos, tá? Óxido nitroso. Quem já foi no dentista? O dentista às vezes usa um anestésico local, aquele gás, né, que eles dizem, o gás do sorriso, e aquele óxido nitroso ele faz uma depressão, um bloqueio da sua vitamina B12 no organismo. Tá bom? Mas isso aí é muito esporádico. Outra causa é a dieta baixa em B12. Né? As pessoas que gostam de ser vegetarianas, veganas, elas têm uma deficiência de B12 e elas têm que fazer essa suplementação. Cirurgias, pacientes pós-bariátricos, pacientes que fez essa cirurgia onde você tem uma derivação do estômago, tem uma perda de absorção da vitamina B12, porque a glândula de absorção de B12 fica no estômago, no fundo. Então ali você perde a capacidade de você absorver a B12, que é no estômago, tá bom? Outra causa é a parte de absorção, também tem a ver com os fatores intrínsecos, né? Pode ser a falta de ácido clorídrico, né? Pode ser a falta também, a parte metabólica. Então tem várias coisas que causam essa depressão e essa deficiência de vitamina B12. Mas quais as funções? Já vimos alguns tipos de alterações, deficiências, mas quais as funções da B12? Para você ter uma ideia de tão importante que ela é para você. Ela faz a síntese do seu DNA, exatamente. Né? Ela faz a síntese da sua DNA, molécula da vida. Ela faz a síntese dos eritrócitos. O que significa isso? Ela produz glóbulos vermelhos, evitando sua anemia. Tá? Ela faz a conversão do folato, que é a B9, em metilfolato, que é o folato ativo. Ácido fólico não é tão saudável quanto o metilfolato, que é o AB9 ativa. Ela faz a produção de ATP, ela converte os carboidratos em energia. Então, através do ciclo de Krebs, você tem a produção de ATP. E se você não tem a B12, você deixa de produzir ATP, então nenhuma célula do seu organismo vai funcionar corretamente. Ela também tem a ver com o sistema endócrino. Se você quer que todas as suas glândulas hormonais estejam funcionando, mantenha a sua vitamina B12 elevada. Tá? Doenças autoimunes. Muitas das doenças autoimunes estão relacionadas com a deficiência de vitamina B12. E a homocisteína, metionina. Né? A homocisteína é o principal e mais importante marcador de alteração da produção de energia. Quando você tem uma homocisteína elevada, você aumenta o risco muito elevado, muito grande,
de ter uma doença, um acidente vascular cerebral, um infarto do miocárdio, por falta de produção de ATP, energia. E é a B12 que vai te fazer essa energia funcionar corretamente. Tá? Outras coisas que eu gosto de dizer aqui. Ó. Eu vou ler, porque tem muita informação. O corpo precisa de folato para produzir os ácidos nucleicos. Então, é o tijolo do DNA. Sem vitamina B12, não tem produção de DNA, que são os tijolos de construção da sua vida. E sem B12, o folato é disfuncional. Quer dizer, sem a B12, o ácido fólico não é funcional. Melhorar a metilação é fundamental na prevenção de câncer, exatamente. Se você quer prevenir câncer, mantenha os níveis das suas vitaminas B elevadas, tá bom? Melhorar a metilação após o início de um câncer também ajuda as células normais contra as cancerígenas. Aí tem uma relação. Tem estudos que falam que a vitamina B12 em doses muito elevadas pode prejudicar o tratamento de câncer. Isso é relativo. Claro, a gente mantém um nível mais baixo, mas o importante é manter sempre a vitamina B12, tá bom? Antes de qualquer coisa. Vitamina B12, também conhecida como cobalamina, tá? É uma vitamina do grupo B, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, B17, B15, tem muitas vitaminas. Tá? E a ácido pagâmico e inositol também são vitaminas do complexo B, vitaminas B, que são necessárias para manter o seu cérebro e o sistema nervoso funcionando. Então, sem B12, começa a dar um declínio cognitivo, tá? A gente vai saber quais declínios cognitivos eu vou dizer ali na frente. Além disso, a cobalamina participa na formação dos glóbulos vermelhos, como eu tinha dito. E também a sua deficiência causa um tipo de anemia chamada megaloblástica. Tá? Mas também pode ser a causa da anemia perniciosa. Anemia perniciosa, que é uma de origem autoimune, tá bom? Que é causada por uma deficiência de absorção da B12. Você não consegue ter uma boa absorção. Você consome a B12, mas não tem uma boa absorção. Então, como surgiu isso? A anemia proveniente de uma degeneração estomacal, quer dizer, o estômago está deficiente em absorção por ácido clorídrico deficiente, né? Chama isso de anemia perniciosa. Seu estômago não consegue fazer a absorção da vitamina B12 e a gente chama isso de uma anemia perniciosa. Demorou-se mais de 100 anos para ser descoberto como tratar essa anemia perniciosa. E como que eles descobriram essa anemia perniciosa? Estudos foram feitos, né, e cientistas, né, como Minor e Murphy, né, utilizaram a ideia do princípio empregado pelo Dr. George Whipple, onde ele utilizava fígado cru para curar a anemia perniciosa de cães. Então, depois de muito tempo, eles começaram a utilizar essa mesma técnica em humanos, para poder, assim, curar uma anemia perniciosa. Tá? Em 1934, Whipple e Minor e Murphy, né, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, tá, por essa descoberta extraordinária. Tá? E o agente terapêutico era o fígado cru. Então, eles utilizavam o fígado cru para poder tratar a deficiência de vitamina B12. Foi uma revolução naquele momento. Tá? Só que em 1948, Carl Fuchs chamou essa descoberta de vitamina B12. Então, ali surgiu, em 1948, o nome vitamina B12. É muito interessante a gente saber um pouquinho de história, né? Que foi sintetizada pela primeira vez em 1955. Olha que interessante. Até então não se tinha. E ele também ganhou o Prêmio Nobel por essa grande, excelente descoberta. Dados estadísticos. Eu adoro estatísticas também, porque assim a gente consegue ter um controle sobre as coisas. Um estudo mostrou que 40% dos idosos hospitalizados têm deficiência de vitamina B12. Então, às vezes você está hospitalizado, tem algum problema, e a causa primária é essa deficiência de vitamina B12. 80% dos veganos que não suplementam vitamina B12 e mais de 50% dos vegetarianos, né, nesse regime há um bom tempo, também tem essa deficiência evidente nos seus exames, tá bom? Então, se você tem uma escolha, uma opção de não comer carne vermelha, não comer produtos animais, é vegetariano ou vegano, faça o uso adequado e a suplementação adequada da vitamina B12. Isso vai te ajudar muito a não ter problemas. Mais curiosidades.
Tá? A primeira vitamina descoberta foi a tiamina, vitamina B1. Ela foi descoberta em 1910 por Casimir Funk. Tá? E a B12 é uma vitamina hidrossolúvel. E ela é a única vitamina hidrossolúvel que tem uma cobalamina, um cobalto. Ela tem um metal, né, um mineral na sua composição. Toda vitamina lipossolúvel, A, D, E e K, são lipossolúveis. Elas são diluídas em óleo. Então, elas são de depósitos. Mas as vitaminas hidrossolúveis, a B e a C, elas não são de depósitos. Então, você tem que fazer a suplementação diária delas. Só que a B12, sim, ela é um pouco diferente. Ela é a única vitamina hidrossolúvel de depósito no seu organismo. Olha que extraordinário. Tá? Outra coisa, homocisteína. A gente conversou que a homocisteína em níveis elevados causam grandes problemas. Então, ela aumenta o risco para doenças coronárias, exatamente. Né? Ela causa também o risco aumentado de infarto, acidente vascular cerebral. Ela também permite, a B12, converter ácido fólico, metilfolato, em homocisteína, tá? Em metionina. É um ciclo extraordinário onde você vai produzir energia. Sem a B12, toda essa engrenagem fica deficiente e você começa a perder energia vital. Também, muitos documentos, né, vários estudos, relatam que a deficiência de B12 também está relacionada com a sua osteopenia e osteoporose, que é o tema da próxima aula. Então, se você quer melhorar a densidade do seu osso, faça a suplementação da B12. Ela também vai te ajudar bastante. Não só magnésio, não só K2, não só vitamina D3. A vitamina B12 faz parte também dessa formação. Agora, quais as doenças causadas? Tem vitaminas que a gente tem deficiência e vamos dizer quais são elas e como tratar. Por exemplo, beriberi é a deficiência da vitamina B1. Quais as características de um beriberi? É causado por uma má alimentação. As pessoas são desnutridas, pode ser pelo alcoolismo. E quais os sintomas que você vê no corpo da pessoa? Elas têm problemas de digestão, assim, perda do apetite, inchaço nos pés e nas pernas. Então, se você tem algum sintoma desses parecidos, pode ser um beriberi, que pode ser uma deficiência de vitamina B1. Tá? Pelagra é a deficiência da vitamina B3. Tá? Esses sintomas estão muito relacionados às mucosas e ao tecido, à pele. Às vezes lesões na pele, lesões nas mucosas, né? E pode também estar relacionado com desconforto gastrointestinal e neuronal, né? Sistema nervoso central. Tá? Raquitismo, falta de vitamina D. Tá? Escorbuto, falta de vitamina C. Quem nunca ouviu falar que os marinheiros antigamente acabavam morrendo por falta de vitamina C pelo escorbuto, que tinha um sangramento da gengiva. Então, se você tem um sangramento na gengiva, pode ser deficiência de vitamina C. Às vezes não sempre é uma gengivite. O nosso corpo necessita de pelo menos 13 vitaminas para sobreviver e manter a saúde em dia, atualizada. B12 também é a única vitamina que não pode ser obtida nos vegetais ou pelos raios solares. Então, realmente a B12 tem que ser de uma fonte animal. A B12 não pode ser através da forma vegetal. Tá? E essa deficiência de B12 pode causar muitos problemas. Quem não se lembra, quando a gente fala assim, tem vários tipos de cobalamina. Tem a cianocobalamina, a adenocobalamina, a hidroxicobalamina, a benzocobalamina e a metilcobalamina, que é a mais assim, específica e melhor opção de tratamento. Tem muita vitamina hoje no mercado, vitamina B12, mas a maioria usa cianocobalamina. Cianocobalamina não é uma vitamina B ativa, ela está inativa, ela precisa ser convertida em metilcobalamina para ser ativa. Só que esse processo da cianocobalamina em metilcobalamina vai liberar cianeto, que é uma toxina que às vezes em quantidade elevada pode ser letal. Tá? Quem não ouviu falar, lembra daquele acidente que teve na Boate Kiss lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Então, eles sofreram uma intoxicação por cianeto, tá? Que foi a liberação dessa fumaça. E qual o tratamento imediato para isso? A hidroxicobalamina. Então, as pessoas que estavam intoxicadas por essa fumaça rica em cianeto, fazendo a suplementação da hidroxicobalamina, recuperaram algumas das suas vidas.
Outra coisa que eu quero dizer aqui, ó. Muitos pacientes sofrem lesões neurológicas décadas antes de descobrir no hemograma a sua deficiência de vitamina B12. Tá? Então, às vezes, se você tem algum problema cognitivo, né, falta de memória, avalie a sua vitamina B12. Faça uma boa investigação. Níveis elevados de folato vão fazer uma normalização do volume das suas hemácias. Mas mesmo assim, você provavelmente deve ter uma deficiência de vitamina B12. Porque se você pegar no hemograma, a gente vai ver um nomezinho chamado VCM, volume corpuscular médio. Então ali está mostrando o volume do seu glóbulo vermelho. Se é um VCM baixo, é deficiência de ferro. Se é um VCM elevado, ela está inchada, é deficiência de B12. Então ali a gente consegue fazer também um belo diagnóstico para ver se você tem uma deficiência de vitamina B12. Tá? As bactérias intestinais são capazes sim de produzir a vitamina B12. Mas essa vitamina não é absorvida, porque a absorção da vitamina B12 é no estômago. Olha que interessante. Você produz vitamina B12, as bactérias do intestino. Mas o intestino já foi depois do estômago. E como que você vai fazer a absorção? É complicado. Não sei se você já viu ou já teve algum cão, né, um animal de estimação, que acabava fazendo o consumo de fezes de outro animal. O que ele estava fazendo naquele momento? Consumindo a vitamina B12 que ele tinha deficiência. Então, se você der vitamina B12 para o seu cãozinho, para o seu animal de estimação, ele vai deixar de fazer esse tipo de coisa errada. A vitamina B12 é produzida no intestino grosso e absorve pelo fator intrínseco que ocorre no intestino delgado. Né? Então, por isso a coprofagia que a gente disse agora. Plantas não fabricam vitamina B12. Então, vitamina B12 de forma vegana, vegetal, não é a vitamina B12 adequada. Tá? Por exemplo, espirulina, tempê, que é um tempero, né, de culinária asiática, japonesa, elas têm uma pseudovitamina B12, né, que é um análogo da B12, que pode bloquear a verdadeira absorção da vitamina B12. Então, faça o consumo da B12 de forma correta. Ingestão de alimentos de origem animal está ligada às proteínas, ocorrerá separada no estômago desde que você tenha uma quantidade adequada de ácido clorídrico. Então, se você faz consumo de bombas de próton, aqueles prazóis da vida, mesmo você suplementando vitamina B12, você não vai fazer absorção, porque você está bloqueando o ácido clorídrico que está fazendo a absorção da B12. Então, cuidado com os prazóis da vida. Você sabia que quanto maior o seu estresse, maior a demanda por vitamina B12? Exatamente. A gente vive num mundo muito estressado. Então, para você corrigir o estresse, diminuir aquela fadiga, estresse crônico, suplemente a vitamina B12, que você vai ver que vai diminuir o seu nível de estresse. Não vai desaparecer o seu estresse, mas vai reduzir os sintomas do estresse no seu dia a dia. Você sabia que a deficiência de B12 pode produzir abortos, infertilidade, depressão, osteoporose, né, anemia megaloblástica, uma homocisteína elevada que pode causar riscos de acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio, né? Ela pode produzir doenças neurodegenerativas, paralisias, tremores, psicose, dores generalizadas, fadiga crônica. Provavelmente você tem uma deficiência de B12. Tá? Mudanças mentais, paranoia, depressão, perda de memória, comportamento violento, pode ser falta de vitamina B12. Distúrbios neurológicos, sinais de Parkinson, né, incontinência urinária, perda da visão, pode ser uma deficiência de vitamina B12. Olha quanta informação importante vocês estão recebendo hoje. Problemas vasculares, né, como ataques isquêmicos transitórios, formigamentos, deficiência de magnésio, de B12. Anemia megaloblástica perniciosa, deficiência de vitamina B12. Problemas gastrointestinais, como dor abdominal, refluxo esofágico, pode ser deficiência de vitamina B12. Problemas genitourinários, alteração no seu Papa Nicolau, incontinência, né, impotência, infertilidade, pode sim ser também deficiência de magnésio. Olha a importância dessa vitamina que a gente
quase não se escuta falar, tá? Você sabia que a esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa, está muito relacionada com a vitamina B12 deficiente, e às vezes a falta da B12 é a causa do não controle e da piora da esclerose múltipla? E se você fizer a suplementação em doses adequadas da vitamina B12, você melhora esse quadro da esclerose múltipla e até pode revertê-lo, tá? Por quê? Porque a B12 ela é fundamental na formação da bainha de mielina, tá? E as pesquisas mostraram que o organismo requer níveis normais ou mesmo maiores que os normais para reverter a lesão mielínica causada pela esclerose múltipla, tá? E existem cada vez mais evidências relacionando a deficiência B12 com a doença de Alzheimer, doença também do Alzheimer, que é o principal causador dessas cognições, deficiência de memória. Você sabia que deficiência de B12 em crianças causa sintomas semelhantes ao do autismo? Crianças autistas, às vezes a causa primária pode ser deficiência de vitamina B12 que está muito baixa, tá? E o resultado com B12 tem sido surpreendente. Eu tenho bons resultados na minha clínica, tá? Um idoso com deficiência de vitamina B12, né, que não se toma totalmente imune à pneumonia, por exemplo. Se você vai prevenir uma pneumonia, vai tomar a vacina da pneumonia, mas se você não tiver uma vitamina B12 adequada, ela vai ser insuficiente para evitar você ter uma pneumonia. Deficiência de vitamina B12 aumenta o risco de qualquer ato cirúrgico, principalmente quando o anestésico for o óxido nítrico. E vão além. As deficiências de vitamina B12 fazem com que você tenha uma grande dificuldade de fazer um fator de coagulação e cicatrização. Então, se você quer melhorar a cicatrização e coagulação, melhore a vitamina B12. Tá? Também a deficiência de B12 reduz a contagem e motilidade do seu espermograma, levando a um problema de infertilidade masculina. Também a deficiência de B12 pode causar muito mais aborto espontâneo que a maioria dos médicos pensa. Então, às vezes você teve uma perda e não sabe a causa primária, ou a causa dessa perda, desse aborto espontâneo, às vezes pode ter sido uma vitamina B12 baixa. Lesão cerebral, autismo na infância, desencadeados por deficiência B12, é uma epidemia ignorada pelo sistema de saúde. Mesmo nesses estudos recentes, ninguém se comenta sobre a deficiência de vitamina B12. E quais são os maiores riscos para as deficiências de B12? Quem está no grupo de risco? Primeiro, os veganos e vegetarianos, a não ser os vegetarianos que consomem ovo, porque a gema do ovo é rica em vitamina B12. Tá? Pessoas com mais de 60 anos, gastrite atrófica, cirurgias como uma bariátrica, né? Ou síndrome do intestino irritável, né? Quem faz uso de bombas de prótons, né? Os prazóis da vida, esses têm risco muito aumentado de deficiência de vitamina B12. Quem faz uso da metformina, tá? O glifado de metformina, que é uma biguanida, é um produto fitoterápico, se você faz um consumo acima de 1 grama, você vai sim ter uma depressão da sua vitamina B12. Então, quem é diabético que faz uso de metformina, obrigatoriamente tem que fazer o consumo da vitamina B12 também, tá bom? Quem faz uso de óxido nítrico, nitroso, alcoolismo, as pílulas anticoncepcionais também faz o bloqueio da deficiência e causa uma deficiência da vitamina B12, né? Anemia, síndrome do intestino irritável, muitas outras coisas. Então, eu só marquei um pouquinho as coisas mais importantes por hoje, porque seria muito extenso e provavelmente seria umas 2, 3 aulas só para falar da vitamina B12 tão importante. Estão esperando o que para fazer o consumo dela? Tem vários tipos de B12. Tem a mecocobalamina, tem a cianocobalamina e tem a metilcobalamina. Eu indico para vocês fazer o consumo da metilcobalamina. E qual a melhor forma de usar a metilcobalamina? Pode ser via oral, mas o ideal é sublingual, porque quando você faz uma via sublingual, você não passa para via enterohepática, então você tem 90% de absorção. Sem falar que muita gente está consumindo prazóis, tem bariátrica, e às vezes tem fator intrínseco que não faz a conversão da vitamina B12 de forma inativa em ativa. Então, fazer o consumo dela sublingual é sempre válido e é a mais indicada, mas dê preferência à metilcobalamina. Não faça uso da cianocobalamina
pelo fato dela liberar cianeto no seu organismo, ok? Espero notícias, perguntas para a próxima live que nós fizermos. Semana que vem a gente vai falar sobre osteopenia e osteoporose e qualquer coisa, estou à disposição. Meu telefone de contato é 45 999 17 9900. Uma excelente semana e um beijo para todos.